Cara, senta de maneira confortável, pega seu café, que hoje a gente vai ter uma das conversas mais sérias que eu já tive aqui no canal. E não é porque vai ser uma conversa que não será com base em estudo científico, estatístico, mas eu quero te mostrar uma coisa que às vezes, e eu digo isso porque aconteceu comigo, as redes sociais esteja te deixando doente, talvez até abalado psicologicamente. Então, toma um golinho do seu café, respira fundo, lembra que você é gente. E vamos lá. Eu não sei se você já parou pra pensar o quanto é bom tomar um cafezinho sem pressa. Hoje a gente vai falar sobre o quanto realmente de dinheiro você precisa ter dependente da sua idade. E aí eu vou trazer isso com base em estudos que já foram feitos, para você realmente saber se você está atrasado ou não. Por quê? Hoje em dia, quando você fica rolando aí seus Reels no Instagram ou no Tico-Teco aí, que você fica vendo essas coisas, ou até no próprio YouTube, as redes sociais em geral colocam uma pressão principalmente sobre as costas dos homens. Desculpa, mulheres, mas essa pressão acontece muito mais, mas muito mais sobre as costas dos homens, de ser milionário antes dos 30, de ter um shape foda antes dos 30, de ser pai de um monte de gente que conseguir ajudar a mãe, fazer tudo além do seu trabalho. Não tô dizendo que você não tem que ser milionário, não tô dizendo que você não tem que ter o shape foda, não tô dizendo que você não tem que ajudar na sua casa com a sua filha, tá? Eu faço isso aqui em casa também. Mas fato é que a rede social coloca uma pressão gigantesca sobre você, sobre seu casamento, sobre tudo. Porque você, quando está rolando o Instagram, está rolando o Tico-Teco, você só vê as coisas boas, não é verdade? Você só vê a história daquele cara que conseguiu. Você não vê quantas pessoas estão tentando. Você não vê o que acontece de verdade na vida daquele cara que conseguiu, inclusive. Você vê uma fração de segundos, principalmente se você for essa geração mimizenta aí que não pode ter um vídeo de mais de 1 minuto numa conversa, que você não consegue sustentar a conversa. Tem que ser 1 minuto máximo. Minha atenção é 30 segundos, senão, imagina você vendo frações da vida do cara em 30 segundos, ou da vida da mulher, né? Em 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto, e você fica totalmente pressionado para mudar a sua vida inteira, a sua rotina, o seu ritmo, para tentar atingir a mesma meta que ele. E você nem sabe o que aconteceu. E você nem sabe se é tudo verdade. E você nem sabe se é tudo verdade. E quando a gente fala de dinheiro, que é uma das maiores preocupações do ser humano, né? O próprio Salomão falava sobre isso. Em Eclesiastes, ele senta e conta sobre o quanto ajuntar riquezas e apenas por riquezas é fútil. E a gente escuta isso sendo dito por um homem que foi inspirado pelo Espírito Santo e que foi um dos homens mais ricos em proporcionalidade da terra. Isso nos aflige, não tem como te dizer que não. Eu posso dizer por conta própria. Eu tinha uma preocupação imensa, imensa de um dia a Ingrid passar mal e eu não ter dinheiro para pagar as custas do hospital. Imensa. Eu não parava de trabalhar. Eu fazia 72 horas de plantão na UTI, virado o tempo todo. Dormia 2 horas por dia. E olha lá, chegava em casa gravar, loucura, era loucura. Eu era louco, porque eu sentia que eu seria protegido pelo dinheiro, por ter dinheiro. E eu sei que essa sensação está no seu coração, na verdade. Até por isso que você está vendo esse vídeo aqui. Será que eu estou atrasado? Será que eu estou atrás das pessoas? Será que pela minha idade eu tenho aí a quantidade certa de patrimônio que eu deveria ter? Senão você não estaria preocupado com isso. Vamos ser sinceros, aqui é um vídeo para abrir o coração mesmo, de verdade. Tá vendo que não tem análise de ativo nenhum aqui, né? E todos os meus alunos, a galera que segue lá no Instagram, todo mundo sabe que eu apoio sim o cabra se lascar. Trabalhar igual um cavalo mesmo, a esposa ajudar o máximo que conseguir, trabalhar igual louco no início da vida, para realmente acumular um patrimônio que vai ser multiplicado inúmeras vezes pelos juros compostos. A gente tem que abdicar de alguma coisa se a gente quer um resultado diferente da média. Se você faz só o que a média faz, se você quer sair 5, 6 vezes no início da sua vida como casado, 5, 6 vezes, você quer sair todo dia de noite, seu final de semana você quer ir sempre no shopping assistir um filminho, você sempre quer gastar tudo aquilo que você ganha, você tá vivendo a vida mediana do brasileiro e você não terá resultados excepcionais, você ficará na média do brasileiro. E a média do brasileiro é ruim, que a galera tá vivendo só o presente, como se elas não fossem envelhecer, como se elas não fossem ficar doentes em nenhum momento, como se nunca fosse acontecer um incidente na vida deles, como se eles nunca fossem cair de produtividade, como se eles tivessem 20 anos para sempre. E talvez você já tenha 40 e tá achando que você tem 20 anos ainda. Então isso aqui é uma conversa séria, tanto para quem está atrasado literalmente, porque vai ter gente que depois de assistir esse livro, eu li um livro para poder trazer isso aqui para vocês, um artigo científico para poder trazer isso aqui para vocês. Vai ter gente que vai chegar na constatação, não por rede social, porque lá realmente atrapalha demais a sua visão de realidade, mas por estatística, se você está atrasado ou não. E se você estiver atrasado, o que eu tenho que fazer, Léo?
para poder tentar recuperar esse tempo perdido. Porque eu pensei que eu tinha 20 anos por 40 anos da minha vida. Porque eu pensei que eu tinha lá os 18 durante 50 anos da minha vida. O que que eu faço agora para recuperar o tempo? E a outra ponta também, você aí que já está acumulando capital, você que está fazendo tudo certinho, está poupando seu dinheiro, você tem ideia de quanto que você deve poupar, o quanto que você realmente deve ter, principalmente ajustado à realidade brasileira. Então a gente vai comentar sobre tudo isso. E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui, se vocês quiserem comprar o livro, inclusive, para poder honrar o autor, né? O autor é o Thomas deste livro aqui, ó. Deixa eu voltar para a capa aqui, ó. O Milionário da Porta ao Lado, né? E aqui é um livro escrito na realidade americana, tá? Então aqui, ó, A Surpresa dos Segredos da Saúde Financeira Americana, né? Que nem tem o financeira não, mas basicamente o que ele fala sobre a parte financeira. Então Thomas e o William aí fizeram investigações. Então, para eles escreverem esse livro, eles entrevistaram milhares de pessoas. Então o que eu tô trazendo para você aqui não é o que acontece porque o Thomas acha, porque o William acha. Não. É porque eles pesquisaram a respeito. E depois, inclusive, vai ter revisão sobre este livro, tá? Eu vou trazer aqui também este artigo aqui, que é do John, que foi feito anos depois, sobre uma revisão sistemática para ver se este livro fazia sentido ou não. Se aquela realidade que foi feita lá em 79, que foi quando o livro começou a ser estudado, né? Ela ainda existe agora nos anos 2000. Então, preste atenção que a gente vai chegar numa continha, porque existe uma fórmula, que é a fórmula do patrimônio ideal, né? Na verdade, eu que tô dando esse nome aqui de fórmula do patrimônio ideal, porque eles não dão esse nome não. Mas lá na página 22, é bem facinho de você encontrar esse livro aí, pra você comprar, e-book, enfim, é bem facinho. Lá na página 22 já chega ao ponto que eu quero discutir com vocês aqui. Tá em inglês, mas vou fazer uma mini traduzida aqui pra vocês, tá? Então, leia aqui junto comigo, ó, como determinar se você está saudável, financeiramente falando, tá? Então, aqui, ó, a gente vai multiplicar a sua idade vezes o quanto que você gasta, o seu gasto mensal, multiplicado por 12, pra gente ver o quanto que você gasta anualmente, e a gente vai dividir por 10. Esse dividido por 10 é pelo potencial de poupança, tá? Então, é porque eu pulei 22 páginas, né? Mas só pra você entender. Então, a fórmula basicamente é assim, ó. O editor vai deixar aí no vídeo, eu quero que você faça isso, mas eu quero que você faça isso com calma. Não é pra você fazer agora, pensando que, meu gasto é... Não, eu quero que você sente... Eu vou até deixar uma planilha, a planilha que eu uso. Olha aqui o que eu tô fazendo pra... Eu vou deixar a planilha que eu uso pra controlar meus gastos. Você vai ver até meus gastos lá. Eu quero ser totalmente transparente aqui com você, eu quero te ajudar de verdade, não é brincadeira não. Você vai pegar todos os seus gastos mensais, tudo. Se você comprou uma caneta nesse mês a mais, você tem que colocar esses nos seus gastos mensais. Pega os gastos fixos, pega os gastos mensais que você fez a mais do que os gastos fixos que você teve no mês, e aí a gente vai pegar esse valor, multiplicar pela sua idade e dividir pelo seu potencial de poupança. Então é gasto anual vezes a sua idade, vai ser diferente para todo mundo, dividido pela sua capacidade de poupança salarial. Por exemplo, Léo, eu ganho 10 mil reais e eu invisto 2 mil por mês. Então eu vou dividir por 20, que é 20% da sua capacidade de poupança. Léo, eu ganho 2.500 reais e eu tô seguindo o Adeus INSS lá, 250 reais por mês. Então, se dividir por 10. Eu ganho 5 mil reais e eu não invisto nada. Então, você não vai colocar nada lá, né? Mas deveria colocar pelo menos 10% para você ver. Se você estiver poupando 10%, quanto de dinheiro você deveria ter? Se você estiver poupando 20%, quanto de dinheiro você deveria ter? Se você estiver poupando 40%, quanto de dinheiro você deveria ter? Então, vou citar um exemplo antes da gente explicar aqui as fórmulas, que tem muita coisa que eu preciso te citar aqui, tá? Então, pega aí, por exemplo, o caso do André. O André, ele tem um gasto mensal aproximado de 8 mil reais, então vezes 12 vai dar 96 mil reais. 96 mil reais o Andrezão gasta. Vezes a idade dele, que hoje ele tem 21 anos, então 96 mil vezes 21, dividido pela capacidade de poupança dele. Eu vou colocar aqui que o André consegue poupar 15% do salário dele, que ele não é mal pago não. Então o André, que tem um gasto mensal de 96, tem 21 anos e tem a possibilidade de poupança de 15%, ele teria então a obrigatoriedade para definir que ele está saudável financeiramente falando de R$ 134.400 guardados, poupados, investidos, tá? Esse seria o valor de saúde financeira do André. Perceba, é uma realidade totalmente diferente a do André, porque imagina, com 21 anos, gastando 8 mil reais por mês, com a possibilidade de poupança de 15%, ele tá totalmente diferenciado da média do brasileiro. Vamos pegar a média do brasileiro agora, só para você entender. Eu vou até montar uma planilhinha e vou deixar a planilhinha bem bonita para vocês aí usarem e fazer o cálculo de vocês, apesar de não dever, né, porque vocês têm que fazer esse trem na mão. Imagina que você tem um gasto mensal de R$ 2.500. Você tem aí na casa dos 25 anos e o seu potencial de poupança é 10. Perceba, você não tem que ser milionário
milionário não com 25 anos. Você tem que ter 75 mil apenas. Se você tivesse 30 anos, que é o que a galera fala aí, que 30 anos você já tem que ser milionário, que senão você tá atrasado, bota uma pressão sobrenatural sobre os ombros aí, principalmente dos homens. A gente lida com isso de só ser escolhido se a gente tiver sucesso. Em geral, normalmente é assim, a triste realidade dos homens, né? A gente tá aqui pra ser útil. É isso. Perceba, se você tá usando a média salarial brasileira, R$ 2.500. Hoje tá um pouquinho acima disso, né? E aí você tá gastando R$ 2.500 e tem um potencial de poupança de 10% do seu salário. Então você gasta 30 mil, sua idade é 30 anos e a sua capacidade de poupança é 10, cara, você tem que ter 90 mil. Você não tem que ter 1 milhão não, meu amigo. Você não tem que ter 1 milhão não. E aí agora, finalizado esse primeiro ponto, pra tranquilizar você que ainda já tem mais de 30 anos e não tem 1 milhão, pode ficar tranquilo que não é bem isso não, que as redes sociais pregam não. Eu vou te explicar como que o Thomas e o William fez esse estudo, só pra gente chegar num parâmetro aqui e adaptar isso aqui pro Brasil. Os caras saíram de porta em porta e foram entrevistando pessoas. E eles entrevistaram aí dezenas de milhares de pessoas. Mais de 10 mil pessoas foram entrevistadas. E eles focaram essa entrevista em pessoas de 25 até 65 anos. Então perceba, eu tô pesquisando pessoas que já são teoricamente ativas financeiramente. Porque até os 25 anos pode ser que o cara esteja ainda cursando faculdade, enfim, né? 25 anos o cara já deu tempo de fazer a faculdade ou então ter desistido dela, tá trabalhando já, financeiramente ativo. Até os 65 anos, que são os últimos anos relativos, na média, de atividade econômica. Então pegou essa média aí de 25 a 65 anos, lá nos Estados Unidos, tá? Lá nos Estados Unidos. E eles começaram a fazer essa triagem. Ó, você aí que tem 25 anos, quanto de dinheiro que você tem, quanto que você recebe, qual que é o seu gasto mensal, quanto você tem possibilidade de poupança. Foi fazendo isso com todas as pessoas. E eles chegaram numa média. Olha só, lá nos Estados Unidos, presta atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Lá nos Estados Unidos, onde 63% da população investe. Você entendeu o que eu te disse? A cada 10 pessoas, 6 pessoas e 2 pernas investe. Aqui no Brasil, a gente, a cada 100, 2 investem. Você entende a diferença de conscientização, de educação financeira? E eu tô falando desse estudo lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, eles chegaram na conclusão, o Thomas e o William, de que 12% no máximo das pessoas, na melhor amostra, do melhor município que eles estudaram, 12% tinha saúde financeira. Então 12% batia essa fórmula aqui, de realmente ter aquilo que era esperado eles terem, de acordo com essa fórmula, para ter sua saúde financeira tranquila. Presta atenção, vamos só revisar, porque esse parágrafo que eu citei para vocês aqui é muito importante e também não é para te colocar como vítima, não, pelo amor de Deus, não é isso, não, você tem que se esforçar mesmo. Se você ficar se colocando como vítima aí, ó, você vai se lascar. Mas perceba que lá, onde a população é totalmente mais esclarecida do que aqui, 12% bate a média de saúde financeira desta fórmula. Então, não se surpreenda se você não bater a saúde financeira dessa fórmula. Inclusive, eu vou sugerir para você uma melhoria nessa fórmula para a realidade brasileira até o final do vídeo, para a gente ver se realmente faz sentido ou não. Mas perceba, essa fórmula ela foi testada depois por outros estudos, foi revisada através de outros estudos e ela sim prediz, ela não é verdade absoluta, mas ela prediz sim se o rapaz vai ser saudável financeiramente, a moça vai ser saudável financeiramente falando ou não, de acordo com o montante que ela já tem acumulado agora e pré-determinando pelo custo mensal que ela tem, o quanto que ela deveria ter de poupança e crescimento de patrimônio de acordo com a idade. Porque qual que é a metodologia dessa fórmula? Ela presume que em 65 anos você vai se aposentar, então a partir de 65 anos você não vai ter mais income, né? Você não vai ter mais lucro, você não vai trabalhar mais e você precisa daquele dinheiro acumulado que você foi acumulando de acordo com o tempo para suprir o seu gasto mensal. Então, se você tem um gasto mensal que já faz parte da fórmula e você tem a idade que você está agora, a fórmula já consegue entender o quanto que você vai precisar de dinheiro lá nos seus 65 anos de idade para sustentar o seu custo de vida e quanto tempo falta para você parar de trabalhar, né? Se você coloca lá que tem 35, a média é que você pare de trabalhar com 65, então você tem ainda 35 anos para investir. Se você coloca lá que você tem 50 anos, você tem mais 15 anos para investir. E aí o seu potencial de poupança é o quanto de patrimônio você tem que ter, basicamente, para poder se definir como saudável e no futuro, quando você parar de trabalhar e inverter, né, o seu dinheiro não vir mais de sua força de trabalho, mas sim dos rendimentos e juros daquilo que você investiu e construiu durante a sua vida, que é o sonho de todo brasileiro. Normalmente era para construção de casa, né? Hoje a gente tem maneiras muito mais eficientes de você conseguir aí a sua previdência, a sua aposentadoria, de maneira isenta, de maneira a transmitir esse legado, de maneira muito mais efetiva, inclusive em quesito de rentabilidade. Bom, a gente chega à conclusão de que parece que faz realmente sentido essa fórmula. Nesta mesma dúvida, outras pessoas foram fazer estudos a respeito disso. E eles usaram essa mesma fórmula, tá? O Joe
e a Michelle fizeram essa revisão sistemática. Inclusive, se você não me segue no Instagram, eu quero deixar aqui o Instagram pra você seguir lá, porque lá eu explico muito sobre artigo científico. A galera manda um monte de perguntas sobre finanças, às vezes até foge do cunho das finanças. Tô lá pra responder qualquer tipo de pergunta que eu souber. Quando não souber, vou falar que eu não sei também. Mas eu sempre me apoio em artigo científico, em revisão sistemática. Esses dias eu tava falando, pô, as revisões sistemáticas são aqueles tipos de estudos que você deve preferir. Porque normalmente essas meta-análises, elas juntam vários estudos e tentam comprovar a metodologia dos estudos para ver se realmente é real ou não, se aquele resultado é realmente coerente ou não. Então tem um alto grau de confiabilidade falando dentro da estrutura acadêmica científica mesmo. Então isso aqui tem um alto grau de confiabilidade, esse estudo que eu vou ler aqui para você agora, tá? E aí a gente vai lá para metodologia, porque o que mais importa, qualquer pessoa que trabalha no mundo acadêmico, qualquer pessoa que realmente estuda de verdade, ela não pega aqui o estudo e vai lá na conclusão, porque isso é o que a galera faz, ou então joga na cloud, no chat GPT e pede a conclusão, né? O que quer dizer? Aí, pô, o chat GPT vai fazer aquilo que você manda. Se você não tem pensamento crítico, você vai ficar para trás. Então, a primeira coisa que você tem que fazer dentro do estudo é ler a metodologia, para ver se ela faz sentido ou não. Porque se a metodologia for falha, a conclusão vem de algo que é falho. Aí essa conclusão não é conclusiva. É só tentando comprovar um fato de uma opinião minha que eu manipulei totalmente a metodologia para poder chegar nessa conclusão. Então aqui, ó, eu quero te mostrar o número de pessoas que foram estudadas, tá? Então aqui, inicialmente foram 12.686, lá em 79, que foi na primeira entrevista que eu citei para vocês. A maior parte foram homens, mas teve muitas mulheres também. Depois, no segundo estudo, 5.295, depois mais 1.179, depois mais 1.643, depois 6.190. Então foram vários estudos feitos com a metodologia em tempos diferentes. E aqui ele reuniu os resultados de 1992, 2002 e 2012, tá? Então aqui, usando a mesma fórmula, que é o income, que você pode usar como a sua renda mensal, mas até o próprio autor, o Thomas, fala que é melhor que você use o seu gasto anual, tá? Vezes a sua idade atual, vezes 0,10, ou dividido por 10, tá? Aqui a gente consegue ver o número de pessoas que foram estudadas. Então, em 1992 foram 7.326, em 2002, 6.402, em 2012, 6.109. E olha o grau de pessoas saudáveis lá nos Estados Unidos, tá? Em 2002, 18%, 2019 e 2012, 19%. Então, melhorou. A educação financeira foi melhorando de 92 para 2012. A acessibilidade dos investimentos nos Estados Unidos melhorou pra caramba. Isso fez com que mais pessoas se tornassem saudáveis financeiramente. É o que eu gostaria de criar aqui no Brasil, né? Uma educação financeira o suficiente para, não só pelo meu canal, mas talvez o meu canal ser suficientemente bom para inspirar outros canais e vários outros canais conseguirem demonstrar realmente a verdadeira educação financeira, né? Ensinar a galera de verdade, não ficar escondendo, não ficar só com teminha básico, para poder pegar essa galera e educar ela financeiramente de verdade para ela se tornar saudável. Então a gente consegue perceber que não é então uma fórmula assim muito abusiva, não é uma fórmula muito abusiva, porque o papel desse estudo foi, será que essa fórmula é real? Será que isso aqui não tá tirando muito da realidade? Porque lá nos Estados Unidos os caras ganham mais, os caras têm um potencial de gasto maior, então será que se eu usar isso aqui não vai ficar um pouco desfocado da média? Será que a galera que foi estudada não ganha muito melhor do que a média? Então esse foi o papel desse estudo, e eles chegaram na conclusão de que sim, se superassem os 10% de saúde lá, pô, bateu 19 aqui, significa que dá para usar a fórmula. Não é verdade absoluta, depende muito do seu caso, mas dá para você usar para ter um parâmetro, tá? E lembra que foi um estudo feito lá nos Estados Unidos, então a galera lá tem um rendimento maior do que aqui no Brasil, a gente pode até ser mais permissivo aqui no Brasil, mas é óbvio que eu quero pegar pesado aqui mesmo e usar a mesma fórmula lá nos Estados Unidos aqui no Brasil para te forçar a trabalhar mais, para te forçar a talvez nem trabalhar mais, mas gastar menos. O principal ponto dessa fórmula não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta e o quanto você consegue poupar. Então se você gasta menos, você vai aumentar o número da sua poupança, você vai conseguir poupar mais e a sua necessidade de patrimônio vai ser menor, porque você está gastando menos. Então perceba, às vezes não é nem sobre ganhar mais, às vezes é você controlar seus gastos impulsivos. E aí o próprio Thomas, ele fez um comentário aqui num blog, que eles estavam discutindo sobre as revisões que estavam sendo feitas sobre o livro dele, e aí ele falou de uma revisão específica que foi muito interessante, que aí a gente começa a nossa adaptação, inclusive, da fórmula. Que nos Estados Unidos, no primeiro estudo que ele fez, os milionários normalmente ficavam milionários depois dos 50 anos. Então perceba, ó, lá nos Estados Unidos, grau de educação financeira maior, acessibilidade a investimentos muito melhor, a galera ganha muito mais, a possibilidade de poupança é maior do que no Brasil, e mesmo assim a galera lá fica milionária depois dos 50 anos. E ele ainda diz, ó, no estudo mais recente dele, normalmente o milionário típico, ou seja, o mais frequente milionário tem 57 anos. 57. Então você não tem que ser milionário com 30 anos. Lá nos Estados Unidos, que é mais fácil que aqui no Brasil, que no Brasil é mais difícil. Lá nos Estados Unidos, o típico milionário é 57 anos. Léo, você tá falando isso pra me desmotivar? Se lá é mais fácil e o cara só consegue
ficar com 57 anos milionário, pô, aqui eu vou conseguir com quanto? Com 80? Não, não é sobre isso. Eu posso até fazer simulações com você aqui que você consegue muito antes. Se você investir direitinho, se você estudar, se você realmente dedicar isso. É igual construir um físico na academia. Depende de dieta, depende de treino, depende do aeróbico que você vai fazer, depende de você não se render nos finais de semana, né? Aqui é a mesma coisa, depende de você não se render quando você vê um tênis que você queria muito comprar, mas não faz sentido comprar agora. Depende muito de você comprar um sofá menos melhor do que aquele que você gostaria, só para poder mostrar pra galera que você tinha um sofá muito bom. Não, o sofá continua confortável, só que ele é mais barato. E aqui, olha só que interessante. Uma conclusão do estudo é que 65% dos milionários que ele entrevistou, eles tinham começado a trabalhar desde a idade de 22 anos ou mais jovem. E aí, em essência, eles precisam de mais ou menos 35 anos de full work, né? Trabalho, só trabalho, para construir a saúde financeira deles, para se tornarem milionários. Então perceba, e agora sendo bem sincero, né? Essa fórmula ela funciona com a poupança. Lá o trabalho está unido à poupança. O cara só consegue ficar milionário se ele poupar, seja para qualquer coisa, né? Aqui quando eu falo poupança no canal chamado Geração de Dividendos, poupança para investir na bolsa, né? E faz sentido. Mas você pode poupar e colocar esse dinheiro, sei lá, em cabeça de gado, comprar galinha para poder galinha dá dinheiro pra caramba. Vocês já estudaram sobre isso? Dá dinheiro pra caramba. Você faz um galinheiro aí, coloca qualquer coisa que você invista o seu dinheiro, meu amigo. Qualquer coisa que você consiga poupar para poder multiplicar o seu dinheiro, entregar rentabilidade. É óbvio que eu vou te falar que a bolsa é muito mais acessível, é muito mais fácil, é muito menos arriscado, que você já tá investindo em negócios que já deram certo, você não tá criando um negócio do zero, entende? Mas perceba, precisa de 35 anos investindo. Basicamente e curiosamente, o mesmo tempo do INSS, né? E aí você pode fazer várias comparações entre o INSS, o quanto que você tem que colaborar mensalmente durante 35 anos da sua fase produtiva, para depois você se aposentar com um salário mixaria. Enquanto se você fizesse isso dentro da bolsa de valores, ou qualquer outro investimento que te rendesse aí 10% ao ano, que não é tão difícil assim, você conseguiria se aposentar muito melhor, talvez muito antes do que os 35 anos, e se tornaria um milionário. Então a forma de você ajustar essa fórmula é saber que você precisa sim de 35 anos de aportes aí, normalmente na média, tá? Na verdade não é na média, todos os milionários entrevistados, eles conseguiram se tornar milionários depois de 35 anos de trabalho. Perceba? É óbvio que existe exceção, um cara trabalhou 5, 6 anos, pô, eu fui uma exceção nisso. A internet potencializou demais meu resultado. Hoje, pô, eu me formei médico, eu ia me tornar milionário, graças a Deus, de toda forma, porque eu tinha conhecimento, eu estava estudando sobre investimento desde quando eu entrei na faculdade de medicina, e os meus aportes depois de formado, pô, eu ganhava um salário muito bom, acima da média, e gastava 5 mil reais por mês, máximo, mesmo ganhando 30, portava tudo. Eu ia ficar milionário de todo jeito. Só que a internet potencializou essa velocidade, porque me tornei professor agora, né? Poderia estar dando aula de medicina, poderia estar dando aula de qualquer coisa. Tô dando aula de investimentos. E imagina, dentro da sala de aula que eu entrava antigamente lá na faculdade, o professor conseguia tomar conta de 20 alunos, de 40 alunos. Quando a turma tinha 60 alunos, era difícil já tomar conta. Hoje você pode ter uma turma, usando a internet, de 1.000 alunos, de 500 alunos, de 300 alunos, de 100 alunos. O potencial é muito grande. Eu, como médico, não conseguiria atender 40 pacientes numa hora. Mas, na internet, eu consigo, como médico, falar para mais de 40 pessoas em uma hora. Eu consigo conversar com mais de 40 pessoas. Esse vídeo aqui, quantas visualizações vão ter? Vai ser impossível colocar uma sala de aula tão grande assim se não fosse na internet, entende? Então a internet potencializou muito os meus resultados e provavelmente vai potencializar o seu também se você olhar com mais atenção para isso, independente de qual área você atue, tá? Mas se você não quer mexer com a internet, dá certo ainda? É óbvio que dá certo, cara. É óbvio que dá certo. A internet só potencializa. Você atinge mais cedo, porque você escala demais o seu resultado. Mas fora da internet, você consegue de toda forma. Você só vai demorar um pouco mais de tempo e não tem problema nenhum se você quiser seguir seu ritmo, se você não gosta de se expor. Uma adaptação dessa fórmula é os seus gastos, e aí a gente vai usar os gastos anuais mesmo, tá? Gastos anuais, a letra de médico ainda não sumiu, né? Mas vai perdoando aí. Então, gastos anuais vezes a sua idade, a idade vai continuar sendo um fator muito importante, porque se você tem uma idade muito alta, você já tem que ter um patrimônio juntado. Se você não tem, tem que correr atrás do prejuízo, né? Imagina, a necessidade de patrimônio do André, que tem 20 anos, e minha, que tenho quase 30, e da minha mãe, que tem 50 e poucos anos, pô, é diferente, né? Minha mãe tem que ter mais dinheiro do que eu, e eu tenho que ter mais dinheiro que o André, porque ele tem mais tempo, ele tem 10 anos a mais pra juntar de dinheiro
dinheiro, eu tenho 20 anos a mais para juntar dinheiro que a minha mãe. Então, conforme o tempo for passando, se for atingindo uma idade mais avançada, seu patrimônio tem que ser maior. Pelo menos é isso que a gente espera, porque, pô, você fez o quê, né? Ou você foi um gastão, ou você viveu na dificuldade. E aí tu não tem o que fazer, né? Não tem como chorar pelo leite derramado. Mas aí vamos tentar resolver agora. E aí a fórmula básica é dividir por 10 mesmo, tá? É dividir por 10. Se você tem uma poupança maior do que 10, você pode colocar aqui, você vai ver que a sua necessidade de dinheiro é menor. Ó, vou voltar lá no Excel só pra você entender aqui, ó. Excel básico, né? Tem um gasto de 30 mil, 30 anos e 10% de poupança. Vou precisar de 90 mil. Se eu aumento a minha poupança, você vê que eu preciso de menos? Por quê, Léo? Porque se eu consigo poupar mais, a fórmula entende que se você tem 20 anos e consegue poupar mais, você vai precisar de menos dinheiro agora. Se eu consigo poupar só 10, eu preciso de mais dinheiro agora, porque aí vai passar 10 anos e eu vou ter X. Se eu consigo poupar o dobro, pô, eu preciso ter menos dinheiro aqui, porque aí eu consigo poupar mais, chegando lá em 10 anos eu vou ter alcançado a necessidade que eu tenho. Então, quanto mais poupança você consegue fazer, menos dinheiro você precisa no momento atual, né? No momento de hoje. Mas a média é que você consiga poupar pelo menos 10%. Não consigo, Léo. Começa poupando 1%. Aí você começa a cortar alguns gastos. Você não precisa de Netflix, HBO, Crunchyroll, Prime Video, de Paramount. Você não precisa de tudo isso. Você nem assiste tanto TV assim, pô. Cancela já aumenta a poupança. E aí, a adaptação da fórmula aqui, ó, que a gente poderia fazer, até pra você ver se desde quando você começou faz realmente sentido o tanto de patrimônio que você tem hoje, é nesta parte da idade aqui, ao invés de você usar a sua idade real, você usa a sua idade em tempo de investimento. Por exemplo, se o meu tempo de investimento comecei em 2021, pô, então eu tenho 5 anos de investimento. Então a minha idade não vai ser literalmente a idade de 28 anos, agora 29, né? Acabei de fazer aniversário em maio, agora até adaptar igual quando troca de ano, né? A gente fica colocando lá 2025 aí por muito tempo ainda. Ao invés de você usar a sua idade real, você usa a sua idade como investidor, né? O quanto tempo você tem como investidor. E aí você consegue chegar no patrimônio que você deveria ter desde quando você começou a investir seguindo seus parâmetros. É óbvio que vai dar uma diferença gritante, principalmente se você já tá mais velho e tá começando a investir agora. Vai dar uma diferença gritante entre o patrimônio que você deveria ter pela sua idade e pela sua idade como investidor. E eu gostaria que você utilizasse, inclusive, a sua necessidade como a sua idade atual, tá? A sua idade atual. Então perceba, se você é um rapaz aí de 45 anos, tá? E você tem um gasto mensal de 4 mil. Ó, vamos fazer essa finaleira aqui, porque eu quero te mostrar uma outra fórmula pra gente finalizar o vídeo. Tem uma necessidade de 4 mil mensais. Então, vezes 12, isso aqui vai dar 48 mil de gasto anual. Você precisa disso aqui anualmente, ajustado pela inflação para poder viver. Então, você gasta 48 mil, essa é a sua média de padrão de vida. Todo ano tem inflação, você vai precisando mais, né? Então, no outro ano vai ser 49, 50, 51, vai subindo o seu gasto mensal, mesmo que você gaste a mesma coisa, porque a inflação corrói seu poder de compra. Mas a gente vai utilizar isso porque a gente vai presumir que se você está investindo bem, né? Os seus investimentos também repassam a inflação. Então, seus rendimentos também vão ser repassados na inflação. Depois a gente pode discutir um pouco mais sério sobre isso. Aí cabe um outro vídeo de 40 minutos. Aí, vezes sua idade, eu falei que você tem 47 anos, né? Dividido pelo seu potencial de poupança aqui, que eu vou colocar 10, que é a média. Então, vamos substituir lá na fórmula? Prometo deixar uma planilha bonitinha pra vocês, apesar de não precisar, né? Então, 48 mil, o cabra tem 47 anos e a capacidade de poupança dele é 10. Ó, ele precisaria ter 225 mil. Léo, eu não tenho esse dinheiro. O que que eu posso fazer? Eu tenho 47 anos e não comecei a investir ainda. Alguma coisa você vai ter que fazer, sabe por quê? Ou você vai ter que reduzir gasto, ou você vai ter que aumentar a sua renda para que você consiga poupar mais. Mas não tem como. Sabe por quê? Quando você se aposentar, você vai precisar de um valor rendendo. E aí, como que eu chego neste valor que eu precisaria ter quando eu fosse me aposentar? É o seu gasto mensal dividido pelo seu rendimento. E aí eu vou colocar a média de rendimento aqui de 0,8% ao mês, tá? Dá 10% ao ano. Então, para você saber o quanto de patrimônio, ó, quanto de patrimônio eu preciso para me aposentar? Isso é fácil. É só você pegar o valor que você tem de gasto mensal dividido. Eu vou colocar aqui nessa célula, porque aqui na célula eu vou colocar o seu rendimento. Então, colocando aqui que seu rendimento anual seria de 10%, você precisaria de 480 mil. Perceba que faz sentido nessa fórmula, porque você ainda tem 18 anos aqui para se aposentar, para juntar o restante. Talvez só os juros compostos aqui já deixaria você aposentado com esse gasto aqui. Essa fórmula aqui faz muito sentido mesmo. Se o seu rendimento é um pouco menor, pô, meu rendimento é 8% ao ano, precisaria de 600 mil. Então perceba que se você não tem isso aqui, né, você precisaria de mais dinheiro ainda e mais rápido, em menos tempo, para conseguir chegar lá. Vamos só citar um exemplo aqui. Vamos supor que seu rendimento é de 10% e você tá saudável segundo a fórmula, 225 mil você tem. Então quanto que faltaria para aposentar? Faltaria 254 mil. Em 18 anos, você teria que ter esse dinheiro aqui, né? Então eu vou dividir aqui só 18 só para exemplo. Você teria que poupar 14 mil então por ano, o que daria aí por mês 1.177. Se você não tem este valor aqui, perceba, se eu tenho zero aqui, ó, eu precisaria de R$
R$ 2.222 por mês. Antes era quanto, Léo? Antes era 1.177. Você vê que quase dobrou. Então aqui, teoricamente, eu teria que aumentar demais a minha poupança, ó, para 20%. Que aí, para 20%, eu precisaria ter menos dinheiro, ó. Se eu poupar 25, eu teria que ter um pouquinho menos de dinheiro. Se eu poupo 30%, ó, um pouquinho menos de dinheiro. Se eu poupo 50%, 2.000, chegaria mais ou menos ali. Se você perdeu 20 anos da sua vida gastando, ou você não tinha educação financeira suficiente, ou você nem sabia que esse canal aqui existia, pô, agora você vai ter que dar o sangue muito mais. Você vai ter que aumentar a sua renda, poupar mais. Você vai ter que dar o jeito aí se você quiser se aposentar de verdade, né? Que senão você vai ficar dependendo do INSS. Eu sinto muito te informar, meu amigo. Porque o INSS, se você pegar a tradução real da sigla, isso não será suficiente, já viu? Isso não será suficiente. Abre lá no Google e digita isso pra você ver. Se você já tem esse patrimônio guardado, seja em casa, lote, carro, qualquer coisa do tipo, um patrimônio que você consegue se desfazer e ter liquidez, né? Porque, eu tenho o meu carro, mas meu carro é ferramenta de trabalho. Pô, então não é um patrimônio que dá pra você se desfazer, não tem como você colocar nessa conta aqui, né? Apesar de ser um patrimônio construído por você, não consegue se desfazer. Você vai precisar usar ele enquanto você estiver na sua atividade produtiva. Por exemplo, um lote, você não precisa utilizar ele, né? Você pode se desfazer. Mas eu queria construir, mas você pode se desfazer se precisar. Casa para aluguel também, né? Você pode se desfazer se precisar. Aí esses são patrimônios realmente que não tem tanta liquidez assim, mas são líquidos, são possíveis de liquidação. Aí você consegue levar em consideração dentro desse patrimônio. E se for investir na bolsa, né? Se o seu patrimônio investir na bolsa, guardando na poupança, no Tesouro Selic, na caixinha, tudo isso aqui dá para entrar nesse patrimônio aqui. Eu gostaria de ouvir de vocês aí e fazer a nossa pesquisa aqui através dos comentários pra gente ver o quanto das pessoas em percentual que vai responder os comentários, que eu sei que vai ter uma galera que tem preguiça de responder os comentários, né? Mas você seja sincero, faça essa conta e digite aí se você está saudável financeiramente ou não. Se você bateu essa fórmula ou não. Se você não bateu, não tem problema. Eu espero, inclusive, que mais de 90% aqui desse canal não bata essa meta. Porque lá em 2012, nos Estados Unidos, selecionando os entrevistados, 19% bateu. Então eu acredito que aqui vai ter uns 90% que não vai bater. E eu queria comprovar isso através dos comentários. Então se você puder me ajudar, depois desse vídeo longo aí, só ficou quem realmente gosta do canal, deixa aqui nos comentários se você bateu a sua meta ou não. Não precisa nem me abrir assim, a minha meta era tanto e eu tenho tanto. Você não precisa nem se expor. Não, só fala se você bateu ou não bateu. Bati ou não bati? Pô, eu tô saudável financeiramente, segundo a fórmula do Thomas, ou não? Porque eu consigo fazer uma métrica aí de quantos comentários tiveram e quantos foram sim e quantos foram não. E eu te prometo, olhando nos seus olhos, vou até tirar o óculos aqui agora, o editor vai dar um zoom, vai ficar só a faixa do meu olho assim, ó. Prometo que eu vou te ajudar, cara. Se você me der a chance de te ensinar a investir, eu não vou te cobrar nada aqui no YouTube. Nem um like, nem inscrição eu vou pedir. Você pode vir aqui todo dia sem se inscrever no canal. Mas eu te prometo que eu vou te ajudar a investir. Do fundo do coração. A gente precisa mudar esse Brasilzão aí. Você tem que ensinar seus filhos, quem te acompanha, a pessoa que trabalha junto com você. Você tem que deixar um legado, você mulher e você homem, né? E é óbvio que esse legado vai muito além do dinheiro, mas o dinheiro também te ajuda, né? A gente não pode ser hipócrita. Hoje a moeda de troca no mundo é dinheiro, você só consegue pagar comida para sua família se você tiver dinheiro, não podemos ser hipócritas. Então que a gente honre a nossa família, né? Honre o talento que Deus nos deu, as mãos que Deus nos deu e vamos prosperar, né, meu amigo? Minha parte aqui eu vou tentar fazer com maestria, os 320%. 100% do Léo, 220% de Deus, pra te ensinar de forma profunda. Você tá vendo que o vídeo tem 50 minutos? Pois é, aqui eu não vou te enrolar não, meu amigo. Aqui vai ser conteúdo profundo mesmo. Vai ter vídeo aí de 50 minutos analisando ativo, porque eu vou te ensinar. Eu não vou só te entregar, esse ativo aqui tá bom e pronto, vai lá. Você se lasca comprando, que você seguiu dica, aí o ativo cai, você não sabe o que você faz. Não, pô, aqui eu quero te ensinar de verdade mesmo. Então, se você quiser aprender, se inscreve no canal. Dá o like no vídeo aí pra gente tentar divulgar esse vídeo pra mais gente. Manda esse vídeo pra quem normalmente você tem essas conversas. Será que nós temos dinheiro suficiente ou não? Será que nós estamos seguindo o caminho correto ou não? Manda esse vídeo pros seus colegas de faculdade, ou pros seus amigos aí da escola, ou pros seus colegas de trabalho. Tentar dar uma ou tranquilizada ou uma assustada nos caras. Porque às vezes, em algumas pessoas, a gente tem que dar um chacoalhão, né? Olha a conversa que eu tava tendo com meu amigo aqui agora. Vou mostrar pra vocês, tá? Ele me mostrou a renda dele e me mostrou o total dele, já descontando tudo, e ele falando que tem um gasto aí de 14 a 16 mil, deveria estar investindo 8 mil, e ele não tá investindo esses 8 mil. O que tá fazendo com esses 8 mil? Tá gastando? Não sei, vou conversar com ele mais sério sobre isso aqui. E eu falei pra ele, pô, isso é uma baita renda, mano, você tem obrigação de ser milionário, mas confesso que você não tá aportando direito, pela quantidade de dinheiro que você ganha, você tinha que 10% obrigatoriamente para investimento. E aí olha só o que ele disse, né, levar um sacode só ajuda. Então espero que esse vídeo seja um sacode para quem tá atrasado de verdade, e seja um
tranquilizador para aqueles caras que estão trabalhando de manhã, de tarde, de noite, acha que tá atrasado, mas na verdade você não tá atrasado, é só o cara lá do Instagram que fala que você é um bosta, se você não tiver milhões e milhões, se você não for empreendedor, CEO, dono de empresa multimilionária de faturamento, que não sei o que. Não, vamos mais pra realidade. Ontem eu já soltei um vídeo sobre rentabilidade também, vamos cair um pouco mais pra realidade, vamos fazer as coisas direitinho, não precisa se assustar, não precisa ficar desesperado, ansioso, isso só vai tirar essa noite de sono. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.